Bom dia, tudo bem? Como vocês estão? Bora lá para o nosso momento. 1º de outubro, esse mês, nós vamos fazer essa leitura às 4h40 da manhã, tá? Porque 3h20 tá, 3h40 tá complicadinho. Vamos ver se a gente dá uma descansada. Nós vamos seguir o nosso processo, mas mudar o horário, né? E a gente vai alternando. Todo mês a gente incorpora alguma coisa nova. Então, vamos lá? Nesse dia 1º de outubro, nós vamos fazer a leitura aqui, né? De algumas partes aqui do capítulo 1 de Provérbios. Como a gente já falou outras vezes, né? O que acontece aqui? No capítulo 1, do capítulo 1 ao capítulo 8 de Provérbios, é um convite à sabedoria. Do capítulo 9 ao capítulo 24 são ditados de sabedoria. E do 25 ao 31, ele fala sobre como os reis viviam, né? Como que as pessoas sábias, os nobres, viviam. E aí, nesse capítulo 1, o que a gente vai falar? Primeira coisa, né? Ele está nos chamando à sabedoria. E ele define a sabedoria, define não, né? A sabedoria, ela é uma definição, a sabedoria ela é uma revelação divina. É uma revelação divina colocada à disposição nossa, seres humanos. Para quê? Para que a gente possa viver uma vida mais tranquila. E daí a gente fica pensando, o que seria uma vida tranquila? Né? O que seria essa vida? E o que ele nos chama é viver buscando a sabedoria e respeitando os princípios, respeitando as leis do Senhor. Ou seja, temer ao Senhor. Quando a gente cumpre com as leis e com os mandamentos de Deus, é como se fosse uma promessa. É como não? É uma promessa. A partir do momento que a gente observa os princípios, respeita a Deus, cumpre as leis, ele dá uma garantia para a gente de uma vida mais tranquila. E quando a gente começa a pensar uma vida mais tranquila, será o quê? Que é uma vida sem problemas? Uma vida sem dificuldades? E aí eu ouso a dizer que não é isso. Mas quando você vive a vida na certeza de que o que você fez de acordo com os mandamentos, cumprindo a lei, observando os princípios, eu imagino e ouso dizer que pode ser que esteja errado, pode ser que você não esteja vivendo o melhor momento, mas você tem paz. Paz de espírito por simplesmente entender que você fez e está fazendo o melhor que você poderia, de acordo com o que ele te capacitou, te ensinou e te pediu para observar. E isso traz paz para a gente. E um outro momento aqui, o que ele vai falar? Ele vai falar sobre os cuidados, né? Que os jovens tenham cuidado. Por quê? Porque vão ter pessoas que vão estar oferecendo coisas, né? Trazendo eles aqui, a introduzir numa organização. O que organização que é essa? Numa organização, digamos, do mal. Eles vão ser astutos o bastante, né? Vão oferecer coisas
E o pecado, gente, sempre entra na vida da gente, ele vem muito disfarçado. Ele vem com oferecendo coisas que parece que é a melhor coisa do mundo. Parece que se você não aceitar, você está sendo tolo. E o que acontece? No final das contas, está levando você à morte e não à vida. Está levando você a sobreviver e não viver. Então, que tenha muito cuidado. Essa é uma parte que tem aqui no capítulo 1. E a outra coisa é que o seguinte, se o ser humano souber viver, ele garante uma vida tranquila, uma vida de paz, uma vida sensata, ou seja, uma vida equilibrada. Isso é o que ele está falando aqui, mais ou menos no capítulo número 1, tá? Vamos ver o que é que ele vai falar pra gente? Então, ele está falando, né? Qual que é? Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Para compreender as palavras sensatas, adquirir as lições de bom senso, da justiça, da equidade e da retidão. Para dar ao simples o discernimento, ao adolescente a ciência e a reflexão. Que o sábio escute e aumentará o seu saber, e o homem inteligente adquirirá prudência para compreender os provérbios, as alegorias máximas dos sábios e seus enigmas. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Os insensatos desprezam a sabedoria e a instrução. No final das contas, o que acontece? No capítulo 1, ele já resumiu tudo. Princípio da sabedoria, temor do Senhor. O temor, a gente já falou e vamos repetir, não é ter medo, é obedecer os ensinamentos, observar as leis, observar os princípios. Lembrando que os 10 mandamentos foram criados a partir do momento que foi quebrado as regras, princípios. Então, precisou-se colocar mandamentos, precisou-se criar regras, por quê? Porque o homem não obedeceu os princípios. Então, o que a gente tem que fazer? Obedecer a lei, obedecer os princípios. É uma cartilha, é um manual de instrução. Quando você compra um equipamento, uma TV, e ele vem escrito lá, 220, 110. Se você ligar esse equipamento 110 na tomada 220, o que acontece? Você queima com o equipamento. Não é isso que acontece? Então, é como que o Senhor está dando para a gente um manual de instrução. E Ele nos deu o dom da vida, né? Essa vida que Ele nos deu, ela não é sua. Você é o administrador da sua vida. Não é sua a vida. Então, Ele te deu a vida para você administrar, te deu um manual de instrução. E aí eu te pergunto, quando você compra um equipamento, você lê o manual e faz o quê? Cumpre o que está no manual. Se você não cumprir o que está no manual, o que pode acontecer? O equipamento simplesmente pode, no mesmo dia que você comprou, estragar. Ou se você usar de forma incorreta, o que acontece? A vida útil dele, né, vai ser totalmente diferente. Muito menor. Então, por que é que a gente tem tanta dificuldade, às vezes, de obedecer o manual de instrução? Vocês já pararam para pensar isso? Por quê? E aí, eu tenho ouso dizer que eu desconfio que, por causa do pecado, né, o pecado original, o que acontece? A gente tende, o ser humano, ele tende ao erro, tende ao pecado.
Então, mais uma vez, por que é tão importante a gente buscar uma vida e buscar a sabedoria? Para que a gente saiba fazer as escolhas da melhor forma possível. Ela é como uma luz no nosso caminho. Ela ilumina, ela nos dá clareza. Ela fala para a gente, vai por aqui, vai por ali. A partir do momento que você busca a sabedoria, você está você está criando intimidade com Deus. Essa intimidade faz com que você possa ouvir, né? Ouvir os ensinamentos, ouvir a voz dele. Então, o principal de buscar a sabedoria é exatamente isso. E aí, nessa segunda parte aqui, o que ele fala? Ouve, meu filho, as instruções do seu pai. Não despreze os ensinamentos do teu pai e de tua mãe. Isso será um diadema de graça para a sua cabeça e um colar para o seu pescoço. Meu filho, se pecadores te quiserem seduzir, não consintas. Se te disserem, vem conosco, faremos emboscadas, derramar sangues, armaremos cidades ao inocente sem motivo, com a região dos mortos, devoremo-nos-lo vivo inteiro, como aquele que desce à cova. Nós acharemos toda a sorte de coisas preciosas. Nós encheremos nossas casas de despojos. Tu desfrutarás tua parte conosco, uma só bolsa comum de todos nós. E esse aqui é aquele conselho que eu mencionei, né, para os jovens. Sempre vai ter na vida, né, e não só para os jovens, pessoas para te trazerem para o caminho do mal, te chamando a fazer coisas, prometendo mundos e fundos. Nós vamos dividir, nós vamos fazer, nós vamos acontecer. Só que isso não é um caminho de vida. Isso não vai te levar à vida. Então, muito cuidado com essas armadilhas, porque uma vez lá já era. Para sair, complicado. E aí, na terceira parte, ele vai falar o seguinte: a sabedoria clama nas ruas. Espera aí, gente. Aí ele vai falar o seguinte, ó. A sabedoria clama nas ruas, chama nas esquinas de encruzilhadas. À entrada das portas da cidade, ela faz ouvir a sua voz. E até quando os que zombam se comprazerão na zombaria? Até quando os insensatos amareis a tolice e os tolos odiarão a ciência? Convertei-vos às minhas admoestações, espalharei sobre vós o meu espírito e eu vos ensinarei as minhas palavras. O que acontece que a gente tem que observar? A sabedoria está todo o tempo nos chamando a observar os ensinamentos dela. Quando Salomão pediu a Deus sabedoria, gente, não foi como o gênio da lâmpada. Ele não estalou os dedos e ele ficou sábio. Salomão buscou a sabedoria. Ele mandou trazer os sábios de todos os reinos lá, né? De todos os povos. Ele mandou trazer os mais sábios. Ele se instruiu. Ele estudou. Deus deu a ele o dom de absorver todo aquele conteúdo. Ele não se tornou sábio da noite para o dia. Isso não é algo, vou falar fácil, mas teve um esforço dele. Ele investiu tempo nisso. Teve um esforço pessoal. Por isso ele se tornou a pessoa mais sábia. E aí eu te pergunto, quanto tempo
você está investindo do seu dia para adquirir a sabedoria? Lembrando que a sabedoria está na palavra, na leitura da palavra. Quanto você tem investido nisso? Ah, mas eu não tenho tempo de ler, não. E aí eu te falo, tem vários, vídeos com pessoas já áudios da Bíblia, áudio da palavra. Ouve, invista tempo do seu dia para ouvir, para escutar, para entender. Faz uma oração, discerne sobre tudo aquilo que você ouviu, coloca em prática, fala para os outros. Quanto mais você fizer, quanto mais você observar, quanto mais você estudar, mais sábio você vai se tornando. Quanto mais você compartilhar com o outro, mais você aprende. E aí ele entra numa parte aqui de falar o quê? Uma vez que recusastes o meu chamado e ninguém prestou atenção quando eu estendi a mão, uma vez que negligenciastes todos os meus conselhos e não destes ouvidos a minhas admoestações, também eu rirei do vosso infortúnio. Olha só, buscai a sabedoria. Você vai ter uma vida mais tranquila, você vai ter uma vida de paz, de tranquilidade. Uma vida de tranquilidade, volto a repetir, não é que vai ter só coisas boas, mas a tranquilidade que eu acho que ele fala aqui é o quê? É você ter a certeza de que você tomou a melhor decisão, a decisão mais sábia, e isso te traz paz, e isso te traz tranquilidade. Por mais que no final das contas não deu tão certo aos seus olhos, você não podia ter decidido de forma diferente. Concorda que isso te traz paz? E aí, se você não observar, se você não buscar sabedoria, eu, no seu infortúnio, farei o quê? Rirei. E não virei a vosso favor. Então, são duas promessas. Porque aí ele fala, ó, e quando se abater sobre vós a calamidade como a tempestade, e quando cair sobre vós a angústias, então me chamarão, mas não responderei. Eles me procurarão, mas eu não atenderei. Porque eles detestam a ciência, sem lhe antepor o temor do Senhor. Porque repelem meus conselhos com desprezo às minhas exortações. Comerão os frutos dos seus erros e saciarão com os seus planos. Porque a apostasia do tolo os mata, e o desleixo dos insensatos os perde. Aquele que me escuta, porém, habitará com segurança e viverá tranquilo, sem recear dano algum. Gente, isso é muito sério. Olha o que ele está falando aqui. Se saciarão com os seus planos, porque a apostasia dos tolos os mata. Dá uma olhadinha em tudo que nós estamos vivendo. Como está a nossa sociedade? Como estão os nossos jovens? Nós estamos ensinando e transmitindo para esses meninos, para essas crianças, para esses jovens, os ensinamentos? Nós, como pais, estamos investindo tempo em sabedoria, em escuta da palavra, em leitura da palavra e transmitindo esse conhecimento aos meninos? Por que será que a nossa sociedade está da forma que está? Então, urge, é para ontem que a gente comece e volte a observar isso. Porque claramente, da nossa forma, não está dando certo. Viver obedecendo às nossas regras não está dando certo. As pessoas não estão felizes.
Todo mundo está parecendo um zumbi. Levantando, acordando no automático. Não sabe nem o que está fazendo e para que está fazendo. Tá aqui o manual de instrução, tá aqui a promessa. O nosso Criador, ele deixou o manual. E a gente vem aqui todo dia, para quê? Para que cada vez mais isso vai ficando claro na mente da gente. Para que a gente não esqueça. Por que toda vez a gente vai... Porque é constância. A busca da sabedoria é constância. Não pode ser de vez em quando. É sempre. Então ele está aqui falando duas coisas. Buscai a sabedoria. Atendei o meu clamor. E você vai ter uma vida tranquila. Ou então, você pode fazer do seu jeito. Mas quando você precisar, quando você clamar, eu não vou atender. Porque você ignorou. Você tomou a decisão da forma que você quis. Você não observou. Então agora eu não vou atender. E aí o que entra? O livre-arbítrio. A escolha é sempre nossa. Deus não interfere nisso. Então, nós estamos começando o mês e eu volto a repetir e volto a fazer o mesmo convite para vocês. Que a gente possa ler a palavra, que a gente possa observar os ensinamentos, que a gente possa cada dia estar atento a isso. Porque é isso que vai nos garantir uma vida, não uma sobrevivência, uma subsistência, não, uma vida. E na palavra diz, eu vim para que tenham vida, e tenham vida em abundância. Só que é só observando os ensinamentos, os princípios, que a gente vai conseguir acessar essa vida em abundância que Ele nos prometeu. Combinado? Então, bora lá, animados, começando de novo mais um mês, e a gente vai vir, vai ler, vai refletir. Eu convido vocês a ler em casa, faz uma oração no versículo que mais faz sentido, compartilha. Cada vez que você aprende algo novo e compartilha, você memoriza mais rápido, isso é mais fácil para o seu aprendizado. Então, não deixa isso parar em você. Convide outras pessoas a fazer esse mesmo movimento. Buscar a sabedoria, para que a gente possa ensinar para os nossos filhos, ensinar em nossas casas, que a nossa sociedade seja muito melhor. Somos nós que temos que fazer isso. Esse é um dever nosso. Combinado? Um beijo para vocês. Amanhã a gente está de volta para a gente fazer a leitura do capítulo 2. Tá bom? Fica com Deus. Até amanhã.